pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui do lado de um monte de fera de desenvolvimento PHP, né? Pessoal que eu acostumava ver do lado daí, agora está aqui do meu lado. Tá? Muita emoção. Vamos lá. Eu vou falar sobre programação funcional em PHP. Tá? Vou fazer uma breve apresentação. Tá? Eu me chamo Marcel Gonçalves dos Santos. O meu usuário no Twitter é Marcel G. Santos e o meu site é Pensando na Web. Eu trabalho como desenvolvedor web full stack na Editora 3. Tá? Eu também faço parte do grupo do PHPSP. A gente tem diversas atividades no PHPSP. A gente faz meetups mensalmente, participa de eventos, faz curadoria. Tá? Aí está o link do site. Tem o Twitter também, para vocês interagirem com a gente. Eu também faço parte do FEMUG SP, que é um meetup de front-end aqui em São Paulo, também muito bacana. O site está aí para vocês entrarem e se cadastrar e ver quais são os próximos meetups. E eu também tenho um projeto no GitHub, né, bastante bacana para quem curte PHP e orientação a objeto. Tá? Ele é basicamente uma awesome list de PHP, de orientação a objeto em PHP, então tem informações, vídeos, tutoriais sobre orientação a objeto, design orientado a objeto, design pattern. Também está o link para quem quiser ver, é bem bacana. E vamos lá. Tá? Primeiramente, o que é programação funcional? Programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas e foca na transformação do valor. Essa definição é uma definição um pouco complicada, um pouco difícil, e eu vou destrinchar um pouco para ficar um pouco mais claro para a gente. Tá? Primeiramente, vou começar definindo o que é um paradigma de programação. O paradigma de programação nada mais é do que modelos ou estilo de programação, né, suportado por linguagens que têm algumas características em comum. Né? Então, basicamente, paradigmas de programação é como as linguagens de programação são projetadas. Os paradigmas eles definem como uma linguagem, como um código é escrito, né? Desculpa, não como o código é escrito, e sim como ele é estruturado. Então, o jeito que você utiliza linguagens de diversos paradigmas, por exemplo, procedural, orientado a objeto, na sua essência, na sua estrutura, são diferentes. Os principais paradigmas de programação que a gente conhece são o imperativo e o declarativo. Tá? O paradigma imperativo ele descreve a resolução de um problema através de comandos. Então, ele funciona como se fosse uma receita de bolo. Né? Eu pego e falo para o interpretador, para o compilador, o que eu quero que ele faça em relação à computação de um programa, em relação à computação de um código. E, dentro do paradigma imperativo, né, os subparadigmas mais conhecidos, né, que a gente está acostumado no dia a dia, é o procedural e orientado a objetos. Aqui eu tenho um exemplo de um código imperativo. Né? Ele é um código bem simples para a gente, mas dá para deixar bem claro o que caracteriza um código imperativo. Esse código ele fala para o interpretador do PHP para definir um espaço na memória, né? O que ele chama de sum, e ele coloca um valor lá dentro. Ele também diz para definir um outro espaço na memória, que ele é utilizado com um contador. Ele também define um loop, e para cada interação desse loop, ele faz algumas verificações. Então, vocês percebem que a gente está sempre instruindo o computador o que ele tem que fazer. Tá? Nesse caso, para cada iteração do loop, a gente faz uma verificação se esse valor está abaixo de um limite de contador que a gente tem, tá? E para cada iteração desse loop, eu incremento o valor desse contador. Em cada interação, eu pego um valor que está um espaço de memória, que é utilizado para o contador, e jogo para o espaço de memória responsável pelo acumulador. E, no final, eu faço uma impressão de um valor na tela, que dá 55. Um outro paradigma de programação bastante conhecido, em contraponto ao imperativo, é o declarativo. O imperativo, a gente fala para o computador o que ele tem que fazer. O declarativo, a gente fala para o computador o que a gente quer, e o próprio computador ele resolve como ele vai fazer aquilo. Isso parece meio mágico, mas a gente está acostumado com esse paradigma declarativo no nosso dia a dia, utilizando uma linguagem muito conhecida chamada SQL. Né? Diferentemente daquele código que eu falo para o computador, define espaços na memória,
cria um contador, itera sobre cada etapa do loop que eu tenho e faz o cálculo para mim. O SQL ele trabalha de uma maneira diferente. A gente não precisa falar para o SQL, vai naquele setor da memória, utiliza o algoritmo de árvore binária para fazer a busca, traz essas informações, utiliza o algoritmo Quicksort para poder ordenar, bota na memória e traz para a impressão na tela. A gente simplesmente fala que a gente quer, buscar os dados na tabela do usuário, a gente fala qual que é o critério que a gente quer, então, por exemplo, que a data de nascimento seja maior que uma data específica, e a gente fala que ele quer ser ordenado. Quem resolve como isso vai ser feito é o próprio interpretador, o próprio SGBD. Né? Então, uma característica importante da gente entender é a diferença do paradigma imperativo do declarativo. O paradigma declarativo ele é subdividido em 2 paradigmas, né, maiores, que é o lógico e o funcional. Esse aqui é o exemplo que faz a mesma coisa que aquele código imperativo que eu mostrei na tela, tá? Que faz a soma de 1 a 10, só que utilizando uma abordagem declarativa. Então, ele basicamente, eu falo para ele, eu quero uma lista, eu quero um array de 1 a 10, e eu quero que esses valores desse array sejam somados. E ele retorna o mesmo valor na tela. Tá? Para deixar um pouco claro para a gente, né, quais são as linguagens que a gente conhece no dia a dia e qual paradigma ela pertence. Tá? Então, dentro do paradigma imperativo, né, no caso procedural, a gente tem C, Pascal. Dentro do paradigma orientado a objetos, a gente tem C++, Java, PHP, Python. E no paradigma declarativo, né, no paradigma lógico, a gente tem Prolog. E o paradigma funcional, a gente tem Clojure, Elixir, Lang, F#, Haskell e etc. Dada essa introdução sobre paradigma de programação, parece ser um pouco chato, mas é importante para a gente entender alguns conceitos de programação funcional. Tá? Agora eu vou falar sobre o que é programação funcional. Então, voltando àquele exemplo que eu tinha, aquela definição que eu tinha falado no começo, então, programação funcional é um paradigma de programação, né? Foi por isso que eu fiz aquela definição anterior, que trata a computação como avaliação de funções matemáticas e foca na transformação do valor. Aqui está o principal cerne da programação funcional, função matemática e transformação de valor. Fazendo uma breve revisão, né? Uma função matemática, ela simplesmente é um mapeamento entre o domínio e o contradomínio. Então, a gente tem um conjunto de entrada, recebe um valor e tem o valor de saída. A programação funcional é um pouco antiga, ela foi baseada num paper do Alonzo Church, né, de cálculo lambda, da década de 30. Então, ele surgiu junto com as principais linguagens de programação no início lá da década de 30, 40, só que não era tão utilizado quanto hoje, né, isso, se der tempo, eu explico um pouco mais para o final. Na programação funcional, o conceito principal são as funções. Assim como em orientação objeto, o foco principal são os objetos e como eles interagem entre si, a programação funcional, a função é o principal cerne do paradigma. As funções em programação funcional elas não podem alterar estados, elas simplesmente podem receber um valor, processar esse valor e retornar um resultado. Isso pode parecer só meio estranho agora, mas na frente vocês vão ver que é uma característica importante e, na verdade, uma vantagem da programação funcional. E, dentro da programação funcional, a gente também tem o conceito de mutabilidade. O conceito de mutabilidade ele diz que uma variável, uma vez que definida, ela não pode ser alterada. Esse é um outro conceito que é importante na programação funcional e que as pessoas costumam utilizar também em outros paradigmas. Né? Em orientação a objeto, por exemplo, utiliza-se muito esse conceito de mutabilidade. E como como não existe atribuição de variável, né, a programação funcional não vai ter estado, logo, a gente não vai ter efeito colateral. Uma outra característica importante da programação funcional são as funções puras, né, que basicamente são funções livres de efeito colateral. O que é uma função? O que são efeitos colaterais? São alteração de valores em objetos externos, impressão em tela, escrita em arquivo, etc. Aqui eu tenho um exemplo de uma função, tá? Eu queria saber quem, assim, só uma pesquisa rápida, quem acha que essa função é uma função pura? Levanta a mão. Opa, tudo isso, gente. De fato, ela não é uma função pura, né? Ela tem uma impressão na tela, então tem um efeito colateral. Essa aqui seria uma função pura.
Um outro conceito importante, né, dado as definições que eu dei anteriormente, é o conceito de transparência referencial. Ele basicamente diz que, dado os argumentos que eu passo para uma função, ela sempre vai retornar o mesmo valor de acordo com os argumentos que eu passei para ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma soma e passo o valor 5, 7, essa propriedade da transparência referencial diz que o resultado sempre vai ser 7. E isso é importante para otimizações de compilação, interpretação, entre outras coisas, de cache da linguagem. Um outro conceito importante em programação funcional é o conceito de função de alta ordem e função de primeira classe. Isso aqui, ela é bastante conhecida porque a gente já tem utilizado bastante no PHP. Tá? E basicamente diz que funções elas podem ser atribuídas a variáveis, passado como argumento e retornado como funções. Quem utiliza bastante JavaScript está acostumado isso com jQuery, quando a gente tem o document ready e a gente passa uma função como argumento, ou para responder eventos. E, como eu disse, né, como a gente não pode alterar valores de variáveis e por conta da imutabilidade, logo a gente não pode fazer loop. Então, a gente tem que utilizar a recursão para poder fazer iteração dentro da programação funcional. Então, eu fiz uma introdução básica sobre o que são paradigmas de programação e o que é programação funcional. Tá? E, basicamente, eu vou tirar uma dúvida aqui que as pessoas às vezes se confundem, né, entre o que é função e procedimento. Então, função, né, no conceito matemático, ela simplesmente recebe um valor, processa e retorna um resultado. Já um procedimento, ou a procedure que a gente conhece, ela é simplesmente um conjunto de instruções que a gente passa para o computador. Então, quando eu notei essa diferença, eu achei... Foi aí que veio o pulo do gato e falei, opa, eu estou começando a entender o que é programação funcional. Aqui tem um quote de um desenvolvedor de JavaScript que ele disse que a gente não deve pensar em funções como coleção de instruções, e sim como operações não destrutivas. Tá, então, a gente falou de paradigma de programação, programação funcional, e agora a gente tem que falar de PHP. Né? Não é à toa que a gente está no evento de PHP. Então, programação funcional em PHP, ela começou a ter um suporte melhor a partir da versão 5.3, né? Quando foi introduzido o conceito de lambdas e closures. Tem esse cara aqui, que ele é um pouco conhecido na comunidade PHP, né? O criador do Symfony. Ele disse que uma das principais features que ele achava que ia surgir na versão 5.3 era a inclusão de lambda functions e de closures. Tá, mas o que se trata, né, o que são lambdas e closures? Né? Então, a gente vai ver a definição agora. Uma função anônima, ela é simplesmente uma função que não tem nome. Tá? E, uma vez que a gente define uma função anônima, ela vai retornar uma referência, e, para isso, a gente precisa atribuir ela a uma variável, ou passar como argumento, ou retornar numa função. Esse aqui é um exemplo de uma função anônima. É bem simples. Né? Aqui a gente tem uma função anônima, tá? sem ser atribuída, e uma outra atribuída a uma variável. Como uma função anônima ela é tratada como uma expressão, a gente tem que colocar o ponto e vírgula no final de cada definição. Tá? Então, isso é um negócio que a gente não pode esquecer. E como a gente está falando de função em PHP, outro conceito importante é a gente falar de escopo. E no PHP, né, a função anônima, ou como qualquer outra função em PHP, ela tem o seu próprio escopo. E, diferentemente do JavaScript, que a gente está acostumado, que o escopo de uma função em JavaScript pode acessar o escopo externo, em PHP a gente não consegue fazer isso, tem que ser feito de uma maneira explícita. Tá? Esse código aqui, eu estou dando um exemplo de uma função, né, anônima, que eu atribuí a uma variável hello, e que ela tenta acessar uma variável externa. E, de fato, ela não consegue acessar, né, porque a função não tem acesso ao escopo externo. O outro conceito importante para a gente entender programação funcional é o conceito de closure, que também no começo eu tinha certa dificuldade para entender e eu acabei chegando na conclusão de que ela é simplesmente uma função anônima que acessa o escopo externo. Em PHP, para a gente ter o suporte a closure, a gente tem que utilizar aquela palavra use, né, que ela exporta as variáveis do escopo externo para o escopo interno da função. Então, quando a gente define rotas, por exemplo, no Silex, a gente utiliza esse use para passar o objeto de application para dentro da função, para dentro da rota. Isso são closures. Tá? Aqui está um exemplo. Tá? Eu tenho uma variável fora da função chamada rate. Eu utilizo o use para passar esse valor, né, rate, e está disponível para a função para a função que vai ser atribuída para a variável calculateText. E quando eu executo ela, tá, eu tenho o valor
de retorno 5. Então, aqui eu estou mostrando como eu faço para exportar o valor externo para o valor interno. No PHP, as closures utilizam uma abordagem chamada early binding, ou seja, ela vai utilizar, quando eu defino a closure, aquele valor que eu passei por use vai ser aquele que vai ser utilizado. Então, se eu mudar o valor depois, esse valor vai continuar o mesmo quando eu definir a closure. No caso eu queira que isso seja feito da outra maneira, eu passo esse argumento use por referência, que é utilizando aquele comercial. Em PHP, as funções são objetos. Tá? Então, eu posso definir, por exemplo, uma classe, e se essa classe, por exemplo, implementar o método invoke, uma vez que eu crio uma instância dessa classe, eu posso tratar ela como uma função. Então, aí está o exemplo de uma função feita com objeto. Esse exemplo vocês vão ver bastante quando vocês forem mexer com middlewares. Então, por exemplo, a PSR7, uma implementação de middlewares, utiliza esse conceito de função que implementa de função como objeto, e que implementa esse método invoke. Andando um pouco na definição de programação funcional, a gente tem um conceito de função parcial, que basicamente são funções que têm determinado número de argumentos, e quando eu passo somente parte desses argumentos, ao invés de ele retornar um erro, ele retorna uma outra função com o restante dos argumentos. Tá? Isso é um conceito importantíssimo em programação funcional, que permite com que você crie funções mais especializadas e você faça a composição de funções criando funções maiores. Isso a gente reduz a quantidade de código, reduz a complexidade e ganha expressividade. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, de uma aplicação parcial. Tá? Essa função partial é como se fosse uma biblioteca, tá? Não importa para a gente a implementação dela. O que importa é essa função add. Essa função add eu recebo 2 argumentos, e ali embaixo eu tenho uma aplicação parcial. Eu utilizo a função add e passo só o primeiro argumento. Tá? O primeiro argumento eu passo como 1. Logo, ela não vai dar erro, ela vai retornar uma outra função com argumento faltante. Embaixo a mesma coisa. E quando eu chamo ali, quando eu dou o print na tela inc7, ele vai retornar 8, né? Porque ele já tinha fixado o valor 1, e quando eu dou dec7, ele vai retornar 6, por quê? Porque eu já tinha fixado o valor menos 1. Um outro conceito também que é importante em programação funcional é o conceito de currying. Currying, basicamente, tem o mesmo conceito de aplicação parcial, só que ele permite que uma função que tenha vários argumentos seja transformado em diversas funções que recebem um argumento só. De novo, as vantagens são as mesmas das funções parciais. Eu crio funções mais especializadas, diminuo a complexidade, facilita a composição de funções. Um outro conceito importante, bastante utilizado em programação funcional, é o conceito de map, filter e reduce. Né? Basicamente, são funções que permitem eu transformar, filtrar e reduzir elementos de uma coleção. Tá? Isso é bastante utilizado em programação funcional, mas também é bastante utilizado em programação orientada a objeto, por exemplo. Agora, eu vou mostrar um exemplo prático, tá, de uma abordagem. Eu vou partir de uma abordagem imperativa e vou para uma abordagem funcional para a gente entender quais são as diferenças. Tá? Eu tenho um exemplo de código aqui na tela. Ele é basicamente uma lista de uma coleção de usuários. Tá? Eu utilizei array, coloquei 3 valores ali bem simples, só a título de exemplo. Tá? Então, basicamente, é uma coleção de usuários, cada um tem um ID, um nome e uma idade. Então, eu tenho essa primeira abordagem. Essa abordagem é uma abordagem imperativa. Então, eu estou reduzindo ao absurdo aqui. Eu estou utilizando um loop for. Tá? Eu estou definindo um contador, verifico qual que é o máximo do contador, e para cada passo eu pego o usuário atual e retorno o nome dele. E, no final, eu printo o array, né, de nomes de usuário. Tá? Só que qual que é o problema dessa abordagem aqui? Né? A gente tem muita descrição operacional. Então, a gente tem que se preocupar muito com a parte operacional de como fazer o que a gente quer atingir com isso. Tá? Então, a gente tem que lembrar de criar uma variável de contador, verificar se esse contador não atingiu o limite, incrementar ele, pegar o usuário atual, saber qual que é o usuário atual, e atribuir isso a um outro array novo. Tá? Tem como melhorar isso? Tem. A gente pode partir para uma abordagem um pouco mais funcional. Nesse caso, ao invés de utilizar o exemplo da abordagem imperativa, eu utilizei uma abordagem um pouco mais funcional, utilizando esse método, essa função arraymap do PHP. Eu passo como primeiro argumento uma função de callback, tá? E o segundo argumento é a coleção que eu tenho. Então, ele vai mapear, basicamente ele vai mapear cada item do array para uma função de callback. E a função de callback ela vai receber como argumento principal cada item do array,
tá? E eu vou retornar o que eu quero. Aí, quando eu mando imprimir a tela, quando eu mando imprimir esse array de nomes de usuário, né, ele vai imprimir o mesmo valor anterior. O que eu ganho com isso? Né? Eu ganho na expressividade do código. Nesse caso, eu já não preciso ficar me preocupando com descrição operacional, em ter uma infraestrutura de código para atingir aquele fim que eu quero. Eu posso utilizar uma outra abordagem, funcional também, só que ao invés de colocar um callback, eu coloco a própria função anônima ali dentro. Tá? Para esse caso, para funções que precisam de um callback só, sem problema. Tá? Então, está um pouco mais simples, a gente tem um pouco menos de linha, continua legível, continua expressivo, mas a gente tem um problema. Né? Por exemplo, se a gente quiser retornar outra propriedade do código lá da lista de usuários, aí já fica um pouco mais difícil. Né? A gente tem que criar o quê? 2 funções de callback, passar e utilizar a mesma abordagem. Cada função de callback recebe um usuário atual, tá? E retorna a propriedade que eu quero pegar. Então, também é uma outra abordagem interessante. Só que essa abordagem tem um problema. Né? Ela tem bastante código duplicado. A gente tem um código que simplesmente o que troca é só a propriedade que eu quero acessar de cada usuário. Aí, se a gente utilizar uma abordagem um pouco mais funcional, a gente consegue chegar nisso. Né? Aí, aqui a gente consegue ver de maneira bem clara aqui, né, vários conceitos de programação funcional. Então, primeiro a gente tem uma função de alta ordem, tá? Que é o quê? Uma função que pode ser retornada como de uma outra função. Então, essa função ATTR retorna uma função. Tá? Essa função que ele retorna é uma closure, porque eu tenho uma cláusula use, tá? E essa closure, basicamente, ela recebe o argumento field da função externa e fixa, né, nessa função que eu vou retornar para cada valor que eu passo. Né? Então, é um pouco complicado, mas é algo interessante. Então, por exemplo, se eu chamo essa função ATTR e retorno ATTR com o valor name, ele vai retornar uma função que vai ter o campo field fixado como name. Então, basicamente, esse ATTR que está dentro do array map, name, ele vai retornar uma outra função, que vai ser uma função que vai receber um usuário, e aí sim ele vai retornar o campo específico, no caso o name. E o mesmo para age. Então, é uma abordagem bem mais, como é que eu posso dizer, expressiva, e que reduz a quantidade de complexidade de código, e a gente pode trabalhar, pode evoluir bastante nisso. Tá? Aqui a gente tem os exemplos, tá, de remoção de código duplicado. Tá? A gente também conseguiu ganhar bastante coisa compondo as funções em pequenos pedaços, né? Então, dividir para conquistar e, como eu disse, melhora a expressividade do código. Tá? Onde que o conceito de programação funcional é usado em PHP? Então, na definição de rotas, como eu disse, do Silex e do Laravel, são usadas funções anônimas. Tá? No container de dependência também utiliza bastante o conceito de função anônima e closure. Então, no Pimple, né, que é o container de gestão de dependência que o Fabinho Potencia criou, inclusive por isso que ele fez aquele quote, ele utiliza bastante conceito de closure. Utilização de promise em arquitetura event-driven, como React e PHP, tá? Em middleware da PSR7, respostas de chamada assíncrona, né, como o Guzzle, e transformação de coleção, como foi o exemplo que eu mostrei rapidamente aí. O PHP ele não tem suporte à programação funcional nativa, então a gente precisa utilizar algumas bibliotecas. Aquele exemplo que eu fiz na mão para deixar um pouco claro como é o funcionamento de algumas estruturas de programação funcional em PHP. Mas aí eu recomendo essas 2 primeiras bibliotecas, né, uma chamada Panda, que ela força bastante o conceito de programação funcional, apesar do PHP não suportar completamente, e essa ITER, que é do Nikita Popov, que o Blanco já disse na palestra anterior, que é um dos core developers do PHP, e que ela utiliza o conceito de generators para fazer lazy loading. Tá? Vantagens e desvantagens. Né? Então, como eu disse, a programação funcional não vai resolver todos os problemas. Né? Ela não é bala de prata, assim como qualquer tecnologia. Dentre as suas vantagens, né, é a expressividade. Né? Ela permite você pensar no que fazer e não no como fazer. Ela facilita a decomposição do problema. Né? Então, a gente que estuda design orientado a objeto, a gente vê que o CRP, a gente tem que... SRP, que é o princípio da responsabilidade única, a gente tem que ter classes pequenas e com foco definido. Então, funções, por si só,
já tem um foco muito específico, né? Ela já é muito limpa por padrão, por definição. A gente tem outra vantagem, que é a redução de complexidade do código, a gente tem programas menores, e umas outras vantagens que algumas se aplicam ou não em PHP, como lazy evaluation, cache, concorrência. E uma outra coisa que a programação funcional ajuda, né, que permite com que facilite, é a facilidade de testes. Quais são as desvantagens? As desvantagens são a curva de aprendizado, né? A gente é doutrinado, a gente aprende desde os primeiros dias de aula no curso técnico ou faculdade em programação imperativa. No PHP, no caso, a necessidade de utilizar bibliotecas de terceiro e o desempenho. O programador, o computador em si é uma máquina de estado, né? Então, para a gente utilizar determinados tipos de programação, de linguagem de programação, a gente tem que ter alguma vantagem. Tá? E por que eu estou falando de programação funcional? Por que a gente deve aprender programação funcional? Primeiro, né, nenhuma solução resolve todos os problemas, né? Nenhum framework vai resolver todos os problemas que você tem. Então, por isso que você tem várias classes de frameworks, e, da mesma forma, a gente tem vários paradigmas de programação. Então, você tem situações que orientação a objeto é mais plausível, outras que programação funcional é mais plausível, e, pasmem, até programação procedural utiliza-se bastante, né? O próprio PHP é feito em C, que é procedural. É mais uma técnica conhecida, né? Quando a gente tem diversas técnicas no nosso arsenal, é muito mais fácil da gente escolher qual que é a melhor solução para determinado problema. Uma outra vantagem é que ela vem sendo adotada por diversas linguagens imperativas no dia a dia. Então, por exemplo, o Java, nessa última versão, a versão 8, ele teve incluído diversas features de programação funcional pesada nele, e entre outras linguagens. Aí a gente chega na pergunta, né, de ouro, né? Eu sou desenvolvedor PHP, devo aprender programação funcional? Eu acho que sim, né? Apesar de algumas limitações, o mindset funcional ele ajuda a gente se tornar um melhor desenvolvedor PHP. É óbvio que não vai ser a resolução dos problemas da nossa vida, mas esse mindset ajuda a gente a resolver determinados tipos de problemas específicos. Para quem quiser saber mais sobre programação funcional, eu criei uma outra lista com recursos, tá? Com tutoriais, vídeos e bibliotecas. Tá? Tá o link. Quem tiver interesse, só acesse esse link. E, basicamente, é isso. Perguntas? Então, beleza, pessoal. Obrigado. Aqui tem o link para avaliação da palestra. Tá? Se vocês puderem dar uma acessada lá no JoinDin, e avaliar a palestra, agradeço.